Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Espero que sim, que todos estejam bem. Então a gente tem a carta da semana hoje, né? Então já vou pedir aqui ao universo que traga um tema interessante para a gente trabalhar, que a gente possa aprender bastante aí com os ensinamentos do tarô, e que a gente possa aplicar esses ensinamentos aí na nossa vida, né, para a gente viver cada dia melhor, de uma maneira mais tranquila, entendendo as situações, né, para a gente tomar as decisões corretas e as ações também corretas, né? E é isso aí. Então, até mais. Então, vamos ver qual é a carta que o universo nos sugere essa semana. E é o 4 de paus com o carro, o 6 de copas, o 4 de espadas, a roda da fortuna, o cavaleiro de espadas, o louco, a rainha de espadas e o 5 de copas. Então, o 4 de paus, que é a carta da semana, nos fala sobre alegria, sobre celebração. É uma carta que pede para a gente levar a vida mais leve, né? Para a gente não ficar dando tanto ouvido para opiniões alheias, né? Porque opinião cada um tem, a sua, né? E a verdade, né? Só a gente que sabe, né? Então, a gente não precisa ficar dando ouvidos a muitas coisas, né? Também de coisas que a gente sente que pesam na nossa vida, valores, conceitos e tudo mais. Então, é sobre liberdade também que essa carta fala. A carta do carro, ela nos fala sobre direcionamento, né, na nossa vida. Então, nós temos as rédeas, né, da nossa vida nas nossas mãos, né? Então, isso é uma coisa que também traz liberdade, né? Quando a gente sabe direcionar a vida da gente, quando a gente ouve, né, os sinais que o universo manda pra gente e a gente consegue entender isso e direcionar melhor a nossa vida, é uma coisa que traz alegria, liberdade, nos livra desses pesos aí que a gente carrega, né? Porque a gente está caminhando de acordo com o que o universo nos fala, com a nossa energia, né? Sem a gente dar muita chance para opiniões alheias. O 6 de copas nos fala sobre o sentimento, né, de amor, né? O amor verdadeiro, né? O amor sincero, às vezes até ingênuo, né? Puro, né? Ele é libertador também, né? Porque quando a gente tem um sentimento verdadeiro desse, a gente sabe que a gente está no caminho certo, a gente sabe que a gente está fazendo a coisa certa, né? Isso geralmente traz alegria para a nossa vida, nos traz esse sentimento de liberdade também, né? Porque a gente está sendo a gente, né? A gente não tá dando ou pretendendo agradar ninguém, né? A gente está se agradando, a gente tá sendo genuíno, né? Então isso também é uma coisa que nos liberta, que nos traz alegria. O 4 de espadas nos fala sobre algo muito importante que a gente deveria fazer, que é sempre procurar dar uma parada para a gente pensar, né, na vida, de certo modo, para a gente conseguir entender as coisas antes de fazer alguma coisa, né? Isso também é outra coisa que acaba fazendo com que a gente também tome
as decisões corretas, né? E isso é uma coisa que realmente a gente tem que celebrar, tem que estar feliz, porque a gente está fazendo aquilo que realmente a gente entendeu que era o certo, porque a gente pensou antes, a gente parou para pensar, deu atenção devida, né, para algo que a gente tenha que resolver. A Roda da Fortuna, ela nos fala sobre a gente entender que variações fazem parte da nossa vida, né? A instabilidade, de certo modo, é uma coisa corriqueira na nossa vida, né? Diariamente a gente enfrenta situações tranquilas ou difíceis, a gente está alegre ou triste, né? Tem coisas que dão certo, tem coisas que não, né? A gente entender que isso faz parte da vida, né? Então, assim, para que isso não estrague a nossa alegria, né? Celebrar a vida, isso é vida, faz parte, né? A gente não consegue imaginar uma vida completamente plana, sem problemas, né? O Cavaleiro de Espadas nos fala que se a gente conseguir controlar nossa mente, né, e a gente conseguir também se comunicar da maneira correta, isso é outra coisa que também facilita a vida, a gente vive mais leve, mais feliz, né, porque a gente consegue estar bem, coerente, né, com aquilo que a gente pensa, e também a gente consegue passar a mensagem que a gente precisa de uma maneira tranquila, objetiva, clara, né? Então a gente não entra com aquela energia toda que às vezes um emocional abalado acaba trazendo, né? O excesso de energia, tá? Então é sobre controlar a comunicação e a mente. O louco nos fala, como sempre, da liberdade, né? E o quanto o ser livre é bom, né? Quando a gente não está amarrado em situações, em valores e conceitos, né? Que a gente fica ali engessado, né? Então o louco representa essa liberdade total, e isso é uma coisa que realmente traz alegria para a gente, né? Quando a gente consegue ser o que a gente é, né? A vida flui, a vida é muito mais fácil. Então, seria também algo que traz aqui essa liberdade, né? que o 4 de paus fala, e nos traz alegria, né? E o louco também, ele não fica carregando o que não serve, ele só carrega o que é importante para ele. A Rainha de Espadas nos fala que quando a gente é sincero, né, quando a gente fala o que a gente precisa falar ou o que a gente tem vontade de falar, isso é uma coisa que também traz alegria e liberdade para a gente, leveza, inclusive. A gente só tem que tomar um certo cuidado porque ela não é muito cuidadosa com isso, né? Então a gente precisa de tomar um certo cuidado, parecido com o do cavaleiro aqui de espadas, porque senão às vezes a comunicação nem se estabelece, né? Quando a gente chega com um choque, às vezes assusta e a mensagem que precisava ser passada a gente nem consegue, né? Então, mas falar o que é preciso ser dito é muito bom. E finalizando aqui com o 5 de copas, é a carta que nos fala que a gente se livrar das mágoas do passado, né? A gente conseguir deixar o passado lá atrás, é outra coisa que também nos dá liberdade, inclusive para a gente olhar para frente e continuar o nosso caminho, né? Lá no nosso objetivo, né? A gente alcançar o nosso objetivo. Então, é sobre isso que essa carta fala, da gente soltar essas pedras aí que a gente carrega a vida inteira, tá certo? Então é isso, que a gente consiga ter liberdade essa semana, né? Alegria, felicidade, e que a gente possa aplicar esses ensinamentos aqui do tarô,
né? Para a gente viver cada dia melhor, tá bom? Um grande abraço a todos.